gente, como estão? Tudo bem? Sou Nery Souza, tu profe de espanhol, e estamos aqui em mais um projeto do Governo Estadual do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, né? O nosso projeto, o cursinho preparatório para o PAS, o EMA e Enem, tá certo? Então, a gente vai continuar aqui os nossos vídeos, as nossas aulas, né, com muitas dicas para vocês. E aí uma delas, né, a continuidade, né, das divergências léxicas. Para lembrar, no último vídeo a gente já viu algumas divergências léxicas, respondeu também algumas questões, né, com também algumas explicações de quais são essas divergências léxicas, que neste caso é uma diferença que existe no vocabulário, né, entre o português e o espanhol. E são três: as heterossemânticas, que são aí diferentes no significado, as palavras que são próximas na escrita, né, da língua portuguesa, porém diferentes no significado. As heterogenéricas, que são as próximas no português, na escrita, tal, semelhantes também, porém com gênero diferente, né, o sal, la sal. E as heterotônicas, que tem a proximidade na escrita, porém a sílaba tônica, neste caso, será diferente. Polícia, policia, tá? Então isso é heterotônica. O sal, la sal. Heterogenérica. Cachorro, filhote, heterossemântica. Beleza? Então vamos seguir aqui. Olha só, ainda com questões da UEM. Assegura-te de enjuagar la quinoa antes de cociná-la para quitar-lhe o sabor amargo. Esse é um pequeno trecho de um texto que caiu, tá? Então, assegura-te de enjuagar la quinoa antes de cociná-la para quitar-lhe o sabor amargo. Então, assegura-te, né, de enxaguar a quinoa antes de cozinhá-la para quitar-lhe o sabor amargo. A palavra em destaque semanticamente na língua portuguesa se relaciona com. Então a gente tem aqui uma questão que envolve verbo e uma questão que envolve uma divergência léxica. Porque a palavra quitar, para a gente no português, quitar é terminar de pagar alguma coisa. É isso, eu quitei, por exemplo, a minha casa, o meu carro. Ou seja, eu terminei de pagar. Mas no espanhol essa palavra não tem esse significado. Então, uma expressão verbal e também uma palavra que é heterossemântica, tá? Então, aqui, a palavra em destaque, que é quitar-lhe, né, semanticamente da língua portuguesa se relaciona com. Então, se a gente ler a expressão aqui do texto em cima, diz: assegura-te, ou seja, de enxaguar a quinoa antes de cozinhá-la para, né, quitar-lhe o sabor amargo, ou seja, para tirar o sabor que ela tem. Então, a gente já vai aqui direto para a letra ser. Quitar em espanhol é tirar, tá? Qualquer coisa. Vamos a quitar esta tele de aqui, vamos a ponerla al outro sítio. Então a gente vai tirar essa televisão daqui e colocar em outro lugar, tá? A palavra quitar é no sentido de tirar. Alternativa C. Questão que envolve expressão verbal, né? E também heterossemânticos. Beleza? E estamos falando aqui já de las expresiones verbales com relação ao EMA e também Enem. Olha só. Quando a gente fala de expressão verbal na UEMA, tá? Ela não vai te perguntar em que tempo verbal essa expressão vai estar, tá? O que está acontecendo muito por lá? Pega uma palavra, por exemplo, verbo. Eu estou aqui hablando espanhol. Aí eles vão pegar a expressão estou, né? Então, essa expressão verbal estou expressa uma ação de, letra A, dúvida, letra B, hipóteses. Letra C, certeza. Letra D, hipotética. Letra D, possibilidade. Então, a palavra estou, o verbo estou, ele está no presente do indicativo. E o modo indicativo expressa uma certeza. Então, já ia para, de fato, para a alternativa que expressaria a certeza. Eu estou aqui falando em espanhol. Então, assim estão, né, essas questões que envolvem expressões verbais dentro da UEMA. Eles te perguntam ou a tradução do verbo, eles te perguntam o que esse verbo expressa, mas nunca vão te perguntar qual o nome do tempo verbal. Isso não tem mais acontecido por lá, tá? A expressão verbal, a locução verbal tem uma ideia de, né? Então, cuidado que é dessa forma que acontece por lá. Bora aqui. Nós temos já na questão aqui 15, haced esto, cosed tal hierba. Então, haced e cosed são verbos. E essa terminação ed e nos dois verbos, ela indica um modo imperativo, tá? E esse modo imperativo é o que expressa uma ordem, tá certo? Então, olha só. La opción en que se emplea el verbo en el mismo modo usado por el ciego es. Então, ele não vai te perguntar
Qual o nome do tempo verbal? Ele quer saber se você conseguiu entender que aquilo ali é uma ordem. Hacer esto, ou seja, façam vocês isso, tá? Hacer, cocer tal hierba, né? Cozinhem vocês tal erva, certo? Então, nessas alternativas, se você entendeu que ali expressava uma ordem, aí ele quer o mesmo modo usado pelo cego, ou seja, onde nestas frases vai ter uma que também vai estar expressando uma ordem. Bora lá. Letra A. Tengo miedo del coronavírus, né? Letra B. Hace tiempo que lo vi. Letra C. Venga de pronto. Letra D. Salud. Les deseo um buen viaje. Ou letra E. Haremos um passeio rápido. Pessoal, questão fácil, né? Eu acabei de explicar para vocês que expressa uma ordem. A única alternativa que vai expressar uma ordem aqui, ó, letra C. Venga de pronto. Vamos ler aqui para vocês em português. Tenho medo do coronavírus. Não expressou nenhuma ordem, gente. Ele está dizendo que ele tem medo. Hace tempo que eu vi. Faz tempo que eu vi. Também não expressou ordem. Salud. Olha o interessante, ele colocou a terminação UD e ali tem ED, né? Fazendo uma relação. Mas aqui é saúde, né? Eu desejo para vocês uma boa viagem, tá? Faremos um passeio rápido. E aqui, ó, venha rápido. Então a única alternativa que está expressando ordem, da mesma forma que os verbos hacer e cocer, é a letra C. Beleza? Conseguiram compreender? Tenho certeza que sim. Bora lá. Para a próxima questão, a gente tem aqui uma charge. Diz o seguinte, né? Tem a leitura verbal e a não verbal, como sempre falo. Nós temos aqui uma pessoa que está indicando ali para a parada de ônibus e possivelmente esta garota está aí pedindo informação. Aí o rapaz diz, para chegar mais rápido ao cine, para chegar mais rápido no cinema, corre o autobus número 24. Pegue o ônibus número 24. E bájate cerca de la Plaza Mayor. E desça perto da Praça Maior, que é uma praça aí na Espanha, tá? Vamos lá para a questão. Los términos en destaque en que el hombre habla a la mujer, corre el autobús e bájate, são usados para indicar. Lembra que eu falei para vocês? Eles vão perguntar o que o verbo está expressando, ou a tradução do verbo, tá? Estão usados para indicar desejos, hipóteses, possibilidade, oração ou solicitação. Então, quando eu digo, né, pegue o ônibus e desça, né, aqui na frase, ó, pegue o ônibus número 24 e desça perto da Praça Maior, eu estou indicando um desejo? Não, até porque os verbos corre e bájate são verbos que estão no imperativo, pegue e desça. Mas esse verbo no imperativo não está dando somente uma ordem, ele está fazendo o que, senhores? Expressando aí, está indicando uma orientação, né? Nesse caso, pegue o ônibus 24 e desça perto da Praça Maior, tá? Maior, no caso, tá? Então ele não expressa desejo, não expressa possibilidade, não expressa hipótese, muito menos uma solicitação. Ele está ali dando uma orientação. Essas três primeiras hipóteses, tá? Desculpa, as três primeiras alternativas estão no modo subjuntivo e aqui é o modo imperativo. As duas de baixo estão no modo imperativo, mas ele não solicita, ele orienta. Beleza? Alternativa também tranquila, alternativa fácil. Ou, desculpa, questão tranquila e questão fácil. Bom, aqui a gente já vai para uma questão que envolve verbos, né, dentro da situação aí do Enem, tá bom? E como é uma questão Enem, a gente faz o seguinte, ler primeiro a questão para depois voltar ao texto, tá? Bora lá. Na prosa poética de Gabriela Mistral, o eu lírico, já falei sobre aqui o que é o lírico, com o uso reiterado do imperativo, demonstra. Ah, Neres, mas na minha cabeça, não é, o Enem ele só aborda aí a interpretação de texto. Eu disse para vocês lá no nosso primeiro vídeo, vou voltar aqui a explicar. As questões do Enem elas envolvem 4 habilidades. Vocabulário H5, classes gramaticais H6, H7, gêneros textuais, e o H8, as divergências, variedades linguísticas. Então, vocabulário, classe gramatical. Gente, o H6 envolve a classe gramatical. Não é só essa que caiu de gramática no Enem, não. Outras questões já caíram. Olha só, o uso reiterado do imperativo. O que o imperativo faz? Ele expressa ordens, né? Mandatos, solicitações, orientação, etc. Ele demonstra, letra A,
com esse imperativo, né? Caráter autoritário da filha frente à mãe. Letra B. A polidez ao se dirigir à mãe para pedir ajuda, né? Ele demonstra a meticulosidade ao realizar atribuições maternas. Ele demonstra a súplica diante das inquietações da maternidade. Ou ele demonstra a dependência da mãe em questões matrimoniais. Então, mais uma vez, na prosa poética de Gabriela Mistral, o eu lírico com o uso reiterado, ou seja, o uso repetido do imperativo. Bora lá no texto verificar onde está esse uso repetido do imperativo. Então, ela já começa aqui, ó. Cuéntame, madre. Então, se ela diz cuéntame, madre, é da filha para a mãe. Cuéntame é um verbo que está no imperativo. Me conte ou conta-me, mãe. Madre, cuéntame todo lo que sabes por tus viejos dolores. Mãe, conte-me tudo o que você sabe, né, pelas tuas velhas dores. Dime se buscarás solo mi pecho ou se solo devo oferecer incitando-lo. Me diz, ou dime, né, diga-me, se ele, o bebê, buscará só o meu peito ou se eu devo oferecer apenas incitando. Dá-me tu ciência de amor agora, madre. Me dá a tua ciência de amor agora, mãe. Ensina-me as novas carícias delicadas, mais delicadas que las del esposo. Então, ensina as novas carícias, né, os novos carinhos delicados, mais delicados, mais delicados que as do esposo. Tá? Então, observe que é uma filha que ela está fazendo o quê, pessoal? Está suplicando, pelo amor de Deus, mãe, me diz isso, me ensina, me conta, me diz. Então, aqui, ó, ela está suplicando diante das inquietações da maternidade. Como assim na maternidade, Neres? Se ele buscará só o meu peito, né, o meu peito, ou devo oferecer, né, incitando, tá? As carícias mais delicadas que é o do esposo. Então, filho, né? Mãe, me conta tudo que você sabe pelas suas velhas dores, né? Então, relação aí à maternidade, tá, pessoal? Então, o uso do imperativo aí é suplicando diante das inquietações da maternidade. Então, as questões do Enem não é somente interpretação. Aqui eu já coloquei para vocês os verbos, tá? No imperativo em destaque. Mas lá no Enem não está aí grifado. Você tinha que saber onde estão esses verbos no imperativo para poder aí fazer essa relação. Tá bom? Aqui eu já deixei mais fácil para vocês para poder explicar. Tá certo? Beleza? Vamos então aqui para mais uma, agora relacionado ao EMA, tá? Questão ainda sobre expressões verbales. Olha só. Se pode afirmar que o texto narrativo é uma sequência de hechos ou acciones que ocorrem em determinado tempo e espaço. Então, pode-se afirmar que o texto narrativo, né, é uma sequência de fatos ou ações que ocorrem dentro de um determinado tempo e espaço. Beleza? Assim, quando apareceu outra ardilha um pouco mais grande, a palavra destacada se refere a uma ação. Segundo o texto, o quê? Então, quando apareceu. Galera, olha aqui para mim. Apareceu. É presente, passado ou futuro. Apareceu é passado. Beleza? Essa ação ela não tem relação com agora. Então, uma ação que já acabou. Quando apareceu outro esquilo um pouco maior. A expressão mais grande só na língua espanhola. Beleza? Essa palavra destacada se refere a uma ação. Segundo o texto, o quê? Aún se passará. Já aprende aí, pessoal. Aún significa ainda. Vocês podem encontrar o sinônimo dela, tá? Que é todavia, tá? Todavia e aún são sinônimos, significam ainda. Que ainda acontecerá. Apareceu, já passou. Alternativa errada. Que está passando. Se está passando, utilizaria-se o gerúndio, né? Seria está aparecendo, tá? Já se passou. Olha só uma alternativa que já chegamos. Apareceu, já aconteceu, então já se passou. Se passaria, não é uma possibilidade, né? Não é uma condição, que é o condicional aqui. Ou se passa, tá? Então, fácil. Assim envolve as questões de texto, as questões de verbos dentro da UEMA, tá? Eles não vão te perguntar qual o tempo verbal, e sim o que expressa, tá? Se tivesse, por exemplo, aqui, aparecerá, aqui a gente marcaria aún se passará, porque ainda
acontecerá, tá? Seria o futuro. Então, aqui a gente encontrou a expressão apareceu, que a gente sabe que significa apareceu, então passado, ou seja, que já aconteceu, que já se passou. Beleza? Questão tranquila, questão prática, tá? Bora lá para mais uma, ainda sobre expressões verbais. Beleza? Questão recente aí, ó, 22. En el siguiente trecho, quando cheguei a casa, eram as 10:30. Então, no seguinte texto, quando eu cheguei, pessoal, cheguei, passado também. Acabei de explicar isso, tá? Puse la radio, me duché, calentei la comida, leí um pouco. Então, liguei o rádio, né? Eu banhei, esquentei a comida e li um pouco. Los verbos activos revelam acciones. Os verbos ativos, esses que já estão aí em negrito, revelam ações empezadas en el passado e que se prolongam hasta el presente. Iniciadas no passado e que vão até o presente. Então, quando eu digo cheguei em casa, já eram 10:30. Esse passado, cheguei em casa, tem ideia ao presente? Não, tá? Cheguei, a ação acabou lá e não tem mais ideia no presente. Não tem mais uma ação até o agora, tá? Completadas en el passado, passadas anteriormente a outra ação igualmente passada, tá? Aqui nós temos ocorridas sem indicar o início e o final e realizadas no presente. Se eu fosse falar sobre verbos aqui para vocês, eu saberia falar qualquer um dos tempos verbais que expressam isso. Realizadas no presente, presente indicativo. Ocorridas sem indicar o início e o final, aqui é o condicional, né? Ou também o pretérito perfeito do subjuntivo. Passadas anteriormente a outra ação igualmente passada, pretérito plus como perfeito do indicativo, certo? Completadas no passado, pretérito indefinido. Ou iniciadas no passado que se prolongam até o presente, aí a gente teria o pretérito perfeito composto. Mas para ele não explicar, não colocar dessa forma, ele quer saber o que expressam. Liguei, coloquei, banhei, esquentei e li. Então, uma ação que foi completada no passado. Ela não tem nenhuma realização até o momento. É como se eu dissesse aqui, por exemplo, a semana passada eu estudei. Observe, foi só aquela semana. Essa ação não tem relação com o presente, com agora, tá certo? Quando eu digo, quando eu cheguei a casa já eram 10:30. Então, essa ação, ela fala de um passado, de uma ação que já é completada, que já é realizada, que já é acabada em um passado. Beleza? Tranquilo? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Vamos lá para a questão 20, tá, pessoal? Uma questão tranquila também, aqui que envolve uma regra que a gente chama perífrases verbales. Né? O que é uma perífrase verbal? É uma locução, é a união de dois verbos dentro de uma estrutura que expressam uma só coisa, tá? Bora lá. Em la carta, el narrador enfatiza: tengo que encontrar la manera de hablar contigo. En la expresión destacada, há uma ideia que refuerza uma acção que é. Então, a expressão é tenho que encontrar. Quando a gente vai para o português, tenho que encontrar, tá? Então, essa ação, ela reforça essa expressão reforça uma ação que é processual, é finalizada, é necessária, é duradoura ou é possível. Quando eu digo para você, por exemplo, tu, aluno, tem que estudar. Tu, aluno, tem que praticar. Tu, aluno, tem que te esforçar. Então, isso é uma ação, tá? Que ela é pessoal, porque eu estou indicando a pessoa. Tu, beleza? Só que é uma ação que é uma obrigação ou necessidade pessoal. Já dei a resposta para vocês. Então, quando eu digo tenho que encontrar, é uma ação necessária. Eu tenho que encontrar a maneira de falar contigo. Então, há uma necessidade. E se há uma necessidade, se utilizou aqui o verbo tener, beleza? Mais o pronome relativo que, mais o infinitivo. E aí, tomem nota. Quando tiver tener mais quer mais infinitivo, vai expressar sempre uma obrigação ou necessidade. Tienes que estudiar, tienes que practicar deportes, tienes que correr, tienes que escrever, tienes que ler. Sempre uma ação ou necessidade, só que ela é pessoal. Por que eu estou falando e enfatizando essa questão do pessoal? Porque existe uma outra expressão que é quase desse jeito, só que é com haber, mas quer, mas infinitivo. Neste caso aí, a gente vai ter uma ação, tá, de obrigação ou necessidade impessoal. Quando eu digo
Há que estudar, mas eu não sei quem é a pessoa, tá? Então eu só generalizo, tá? Eu não especifico. Então se eu generalizei e não especifiquei, é uma necessidade ou obrigação impessoal. Beleza? Ficou a dica para vocês aí. Então, questão 20, letra C, galera. A gente fica por aqui. Hasta luego, nos vemos.